Quando meu filho me mandou aquela mensagem dizendo: "Prefiro ficar sem mãe do que perder minha esposa", eu não chorei, não supliquei, não implorei. Simplesmente peguei o celular, cancelei a viagem de lua de mel tardia que eu tinha pago, vendi o carro importado que estava no meu nome, comuniquei que o apartamento onde ele morava seria retomado e bloqueei todas as 243 mensagens de desespero que vieram depois. Porque se tem uma coisa que aprendi em 52 anos de vida é que respeito não se mendiga, se impõe. Mas antes de continuar essa história, se você gosta de relatos reais de pessoas que não aceitam desrespeito, se inscreva no canal. E aproveita e me conta nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Agora, deixa eu te contar como cheguei nesse ponto. Meu nome é Lúcia, tenho 52 anos e passei os últimos 28 anos da minha vida me dedicando ao meu filho único, Rafael. Fiquei viúva aos 35 anos, quando meu marido morreu num acidente de carro. Rafael tinha apenas 9 meses. Foi devastador, mas eu tinha um bebê para criar e não podia me dar ao luxo de desmoronar. Peguei a indenização do seguro e investi na abertura de uma pequena loja de decoração. Trabalhei dia e noite, finais de semana, feriados. Rafael ficava no berço improvisado no depósito enquanto eu atendia clientes. Quando cresceu, fazia dever de casa no balcão da loja. Ele cresceu vendo a mãe batalhar, construir, lutar por cada centavo. E deu certo. A loja prosperou. Abri a segunda 5 anos depois. A terceira em mais 3 anos. Hoje tenho 3 lojas de alto padrão que faturam muito bem. E tudo o que construí foi pensando em dar para meu filho o que eu nunca tive: segurança, conforto, educação de qualidade. Rafael estudou nas melhores escolas particulares. Fez faculdade de administração numa universidade cara. Quando se formou, aos 23 anos, arrumei um emprego para ele como gerente numa das minhas lojas. Salário generoso, bem acima do que o mercado pagaria para alguém sem experiência real. Mas era meu filho. Eu queria que ele tivesse uma vida boa. Aos 25 anos, comprei um apartamento. Coloquei no meu nome por questões de financiamento, mas disse que era dele. Um presente. Mobiliado, decorado, tudo pronto para ele morar. 1 ano depois, comprei um carro importado. Também no meu nome por questões de seguro e impostos, mas para uso exclusivo dele. Rafael tinha tudo. Absolutamente tudo. E eu não me arrependo de ter dado. Ele era meu filho, meu único filho. E eu tinha condições de proporcionar uma vida confortável para ele. O problema não foi ter dado. O problema foi ter criado um adulto que não sabia o valor de nada. 2 anos atrás, Rafael conheceu Daniela numa festa. Ela tinha 24 anos na época. Era bonita, sempre bem arrumada, vinha de uma família de classe média. Não trabalhava. Dizia que estava buscando sua vocação. Traduzindo, vivia às custas dos pais sem fazer nada produtivo. Desde o primeiro encontro deles, eu soube. Aquela mulher viu em Rafael um bilhete premiado. Via o carro importado, o apartamento, as roupas de marca, os restaurantes caros. E viu uma fonte inesgotável de conforto sem precisar mover um dedo. Mas Rafael estava apaixonado, completamente encantado. 6 meses depois, ele anunciou o noivado. Tentei conversar, sugerir que esperassem mais, que se conhecessem melhor. Ele não quis ouvir. Casaram-se num casamento caro que, claro, eu paguei a maior parte. Daniela se mudou para o apartamento, e a vida de Rafael virou um ciclo de atender caprichos. Ela queria jantar fora 3 vezes por semana. Queria roupas novas toda semana. Queria viagens, spa, salão de beleza caro. E Rafael, que ganhava bem, mas não o suficiente para aquele estilo de vida, vinha pedir ajuda para mim. Mãe, você pode depositar 2.000? Daniela viu uma bolsa que ela está querendo há meses. Mãe, preciso de 3.000. Vamos fazer um fim de semana em Búzios. Mãe, pode pagar o cartão esse mês? Gastamos um pouco além da conta. E eu pagava. Sempre pagava. Porque era meu filho, e eu não queria que ele passasse dificuldades. Até que 2 meses atrás, ele me pediu algo diferente. Mãe, quero dar uma viagem para a Europa de presente de aniversário de casamento para Daniela. 15 dias em Paris, Londres e Roma. Você pode pagar?
15 dias na Europa custaria no mínimo 40 mil reais. Passagens, hotéis 5 estrelas, restaurantes, passeios. E eu disse não. Pela primeira vez em 28 anos, eu disse não para meu filho. Rafael, isso é demais. Você tem um salário excelente. Se quer dar essa viagem para ela, junte dinheiro. Planeje. Mas eu não vou pagar. Ele ficou chocado. Nunca tinha ouvido um não meu. Saiu da minha casa emburrado, reclamando que eu era egoísta, que tinha dinheiro, mas não queria gastar com a felicidade dele. 3 dias depois, Daniela apareceu na minha casa. Sozinha. Foi educada no começo, mas quando eu mantive a negativa, a máscara caiu. Olha, Lúcia, vou ser direta. Rafael é meu marido agora. Você precisa entender o seu lugar. Não pode mais tratá-lo como criança, decidindo o que ele pode ou não ter. Se você não quer pagar a viagem, problema seu. Mas não enche a cabeça dele dizendo que estamos gastando demais. Fiquei calada, processando a audácia daquela mulher entrar na minha casa e me falar assim. E outra coisa, ela continuou. Rafael precisa escolher. Ou ele é seu filho obediente que aceita sua opinião em tudo, ou é meu marido que constrói uma vida comigo. Ele não pode ficar dividido entre nós duas. Daniela, eu nunca dividi meu filho. Sempre apoiei as escolhas dele, incluindo casar com você mesmo sem concordar. Então prova. Para de criar caso e paga a droga da viagem. E ela saiu. Simplesmente saiu, deixando claro que aquilo era um ultimato. Fiquei dias pensando no que fazer. Será que eu estava sendo controladora? Será que estava interferindo demais? Conversei com Marina, minha melhor amiga. Ela foi direta. Lúcia, você criou um filho dependente. E agora tem uma nora manipuladora explorando isso. Você precisa cortar o cordão umbilical antes que seja tarde. Mas não precisei tomar nenhuma decisão, porque foi aí que recebi a mensagem. A mensagem que mudou tudo. Mãe, Daniela me deu um ultimato. Ou você para de interferir na nossa vida e respeita nossas decisões, ou ela vai embora. E eu não posso perder ela. Então estou te avisando. Prefiro ficar sem mãe do que perder minha esposa. A escolha é sua. Li aquilo 3 vezes, cada palavra cravando como facas. Prefiro ficar sem mãe. Meu filho que eu criei sozinha. Que eu dei tudo. Que eu sacrifiquei minha própria vida para dar conforto. Estava me dizendo que preferia ficar sem mim. E sabe o que senti? Não foi tristeza. Foi uma clareza absoluta. Respondi. Perfeito, Rafael. Agora vocês 2 se resolvam. E apertei enviar. Então comecei a fazer ligações. E em 2 horas, a vida confortável do meu filho tinha acabado. Para entender completamente por que aquela mensagem me destruiu, preciso voltar ao começo. Preciso contar como criei Rafael e tudo o que fiz por ele. Porque não foi pouco. Foi literalmente minha vida inteira. Quando meu marido Marco morreu naquele acidente em 2007, o mundo desabou. Rafael tinha 9 meses. Estava começando a engatinhar, a dizer as primeiras palavras. Era um bebê saudável, feliz, que não entendia por que o pai não voltava mais para casa. E eu estava completamente perdida. Tínhamos alguma economia, mas nada significativo. A indenização do seguro deu 120 mil reais. Com esse dinheiro, enfrentei a escolha mais difícil da minha vida. Guardar tudo para sobreviver enquanto procurava um emprego qualquer, ou arriscar e tentar construir algo próprio. Escolhi arriscar. Aluguei um ponto comercial pequeno num bairro em desenvolvimento e abri Decorare, minha primeira loja de decoração. Investi metade do dinheiro no ponto, no estoque inicial, na reforma. A outra metade guardei como reserva de emergência. Os primeiros anos foram infernais. Acordava às 5 da manhã, preparava Rafael, levava ele para a creche às 7, abria a loja às 8. Ficava até às 7 da noite, buscava meu filho, chegava em casa exausta, dava banho, jantar, colocava para dormir. E então, quando ele finalmente dormia, eu fazia a contabilidade, planejava compras, estudava tendências de decoração na internet.
Finais de semana? Não existiam. Sábado a loja abria. Domingo eu ia a fornecedores, feiras, buscando produtos diferenciados. Rafael cresceu dentro de lojas, entre tecidos, almofadas, quadros decorativos. Suas primeiras memórias certamente incluem o cheiro de tinta e verniz. Mas funcionou. A loja pegou. O bairro prosperou. Meus clientes indicavam outros clientes. Construí uma reputação de qualidade e bom gosto. Em 2012, 5 anos depois, abri a segunda loja num shopping. Em 2015, a terceira, num bairro nobre. E com o sucesso financeiro veio a possibilidade de dar para Rafael tudo o que eu nunca tive. Coloquei ele na melhor escola particular da cidade quando completou 6 anos. Mensalidade cara, mas com estrutura impecável. Inglês fluente desde criança, laboratórios de ciência, quadra de esportes, tecnologia de ponta. Enquanto outras crianças estudavam em escolas públicas superlotadas, meu filho tinha professores dedicados e turmas pequenas. Quando chegou a hora da faculdade, nem piscou para a mensalidade de R$ 3.000 por mês. Administração de empresas numa das melhores universidades privadas. 4 anos investindo mais de R$ 150.000 só em educação. E valia cada centavo porque era o futuro do meu filho. Rafael nunca precisou trabalhar durante a faculdade. Nunca precisou escolher entre comprar um livro ou comer. Nunca precisou pegar 3 ônibus para chegar na aula. Tinha um carro simples que comprei para ele aos 18. Nada luxuoso, mas rodas próprias. Tinha mesada generosa. Tinha tudo. Quando se formou, aos 23 anos, não precisou enfrentar o mercado de trabalho competitivo, mandar currículos, fazer entrevistas humilhantes. Criei um cargo de gerente numa das minhas lojas especialmente para ele. Salário inicial de R$ 8.000, muito acima do que gerentes com anos de experiência ganhavam. Mas mãe, eu não tenho experiência. Ele tinha dito, com a humildade que costumava ter naquela época. Você vai aprender. E vai aprender na prática, sendo respeitado e bem pago. É assim que se começa uma carreira. E ele aprendeu. Rafael não era preguiçoso, reconheço isso. Ele ia trabalhar, cumpria horário, tratava clientes bem. Não era o gerente mais brilhante do mundo, mas era competente. O problema é que nunca teve que provar seu valor. Nunca teve que lutar por uma promoção. Nunca teve que negociar aumento. Tudo era dado. Aos 25 anos, quando a maioria dos jovens está juntando dinheiro para dar entrada num apartamento minúsculo, eu dei para ele um apartamento de 2 quartos, todo mobiliado, num condomínio com portaria e área de lazer. Investimento de R$ 400.000. Coloquei no meu nome por questões práticas. O financiamento saiu mais barato usando meu histórico de crédito, o IPTU tinha desconto por eu já ter outros imóveis, e legalmente seria mais fácil transferir futuramente. Mas deixei claro. É seu filho, seu lar. Cuida com carinho. E ele cuidou. Rafael era um bom menino. Organizado, limpo, recebia os amigos, me convidava para jantar. Éramos próximos. Tínhamos uma relação saudável. Ou assim eu pensava. 1 ano depois veio o carro. Um sedã importado. 0 quilômetro. R$ 90.000. De novo, no meu nome por questões de seguro. Pessoa física com aquele perfil de veículo paga absurdos de seguro. Mas eu, como empresária, conseguia desconto corporativo. Mãe, isso é demais. Ele tinha dito quando viu o carro na concessionária, com um laço vermelho enorme no capô. Você merece, filho. Trabalha comigo há 3 anos. É responsável, dedicado. Isso é reconhecimento. Vi lágrimas nos olhos dele. Ele me abraçou forte e disse: Eu te amo tanto, mãe. Não sei o que seria de mim sem você. E eu acreditei. Acreditei que ele entendia o valor de tudo aquilo. Que reconhecia os sacrifícios. Que quando crescesse, seria um homem grato e generoso como eu tentei ser. Que ilusão. Rafael tinha uma vida que 99% dos jovens da idade dele sonhavam ter. Apartamento próprio, carro importado, emprego estável com salário excelente, sem dívidas, sem preocupações. E tudo isso aos 26 anos de idade. Quando ele conheceu Daniela, estava no auge dessa vida confortável.
E ela viu exatamente isso. Um homem jovem, bonito, com patrimônio, sem problemas financeiros. Foi amor à primeira vista, pelo menos para ele. Para ela, tenho certeza que foi interesse à primeira vista. Mas eu não disse nada. Não interferi. Fui educada, receptiva. Até dei a ela o benefício da dúvida. Talvez eu estivesse sendo injusta. Talvez ela realmente amasse meu filho. O tempo provou que meu instinto estava certo. Daniela não amava Rafael. Amava o que ele proporcionava. Ou melhor, o que eu proporcionava através dele. E quando aquela mulher deu o ultimato, ela ou eu, meu filho escolheu. Escolheu a mulher que conhecia há 2 anos em vez da mãe que sacrificou 28 anos por ele. Prefiro ficar sem mãe do que perder minha esposa. Aquelas palavras ecoavam na minha cabeça enquanto eu pegava o telefone e começava a desmantelar, peça por peça, a vida confortável que eu tinha construído para ele. Se ele queria ficar sem mãe, ia descobrir exatamente o que isso significava. Rafael conheceu Daniela em junho de 2022, numa festa de aniversário de um colega de faculdade. Ele chegou em casa naquela noite com os olhos brilhando de um jeito que eu não via há anos. Estava apaixonado, completamente encantado. Mãe, conheci uma mulher incrível hoje. Daniela. Ela é linda, inteligente, engraçada. A gente conversou a noite inteira. Já marquei de sair com ela no sábado. Fiquei feliz por ele. Rafael tinha tido alguns relacionamentos antes, mas nada sério. Estava na hora de encontrar alguém especial. Talvez construir uma família. Aos 26 anos, era natural querer isso. Fico feliz por você, filho. Quando vai me apresentar? Calma, mãe. Ele riu. Ainda é o primeiro encontro. Não vamos assustar a moça. Os primeiros meses foram intensos. Rafael estava completamente imerso naquele relacionamento. Saía com ela todos os finais de semana. Falava dela constantemente. Vivia com o celular na mão respondendo mensagens. Estava na fase da paixão avassaladora onde nada mais importa. Quando finalmente me apresentou Daniela, 3 meses depois do primeiro encontro, reconheço que ela causou boa impressão inicial. Era bonita mesmo. Cabelos longos e brilhosos, sempre impecavelmente maquiada, unhas feitas, roupas de marca. Tinha 24 anos e um sorriso ensaiado que parecia saído de comercial de pasta de dente. Convidei os dois para jantar em casa num sábado. Caprichei no menu, queria que ela se sentisse bem-vinda. Durante o jantar, Daniela foi educada, elogiou a comida, fez perguntas sobre as lojas. Pareceu genuinamente interessada. Dona Lúcia, que história inspiradora. Construir tudo isso sozinha, criando um filho. Deve ter sido muito difícil. Foi desafiador, mas valeu a pena. Tudo que fiz foi pensando no Rafael. Ele tem muita sorte de ter uma mãe tão dedicada. Na época, achei aquilo um elogio sincero. Hoje percebo o tom levemente irônico que passou despercebido. O que mais me chamou a atenção foi quando perguntei sobre o trabalho dela. Daniela, Rafael me disse que você está procurando oportunidades na sua área. Qual é sua formação mesmo? Ela ficou visivelmente desconfortável. Eu fiz 2 anos de psicologia, mas tranquei. Não era bem o que eu esperava. Agora estou em uma fase de autoconhecimento, sabe? Tentando descobrir qual é minha verdadeira vocação antes de me comprometer com algo definitivo. Tradução. Tinha 24 anos. Não trabalhava, não estudava e não tinha planos concretos. Vivia na casa dos pais sem contribuir com nada. Rafael pulou em defesa dela imediatamente. A Daniela está fazendo cursos online, estudando várias áreas. É importante não se precipitar numa escolha de carreira, né, mãe? Eu só sorri e mudei de assunto. Mas a ficha tinha caído. Nos meses seguintes, comecei a perceber padrões preocupantes. Rafael gastava cada vez mais. Restaurantes caros, presentes, viagens de fim de semana. O salário dele, apesar de generoso, começou a não dar conta. Mãe, você pode me emprestar R$2.000? Prometo devolver mês que vem. Emprestei. Ele não devolveu. Mês seguinte, mesmo pedido. E no outro mês, até que emprestar virou simplesmente dar. Daniela sempre estava por trás desses gastos.
Amor, vi um vestido lindo, mas está um pouco caro. Amor, minhas amigas vão para Angra no feriado. A gente não pode ir? Amor, meu celular está lento. Preciso trocar. E Rafael, desesperado para agradá-la, atendia todos os caprichos. Tentei conversar com ele algumas vezes. Filho, você está gastando muito. Precisa ter controle financeiro, fazer um planejamento. Mãe, relaxa. Estou ganhando bem. Posso me dar alguns luxos. Mas você está me pedindo dinheiro todo mês. Isso significa que não está ganhando bem o suficiente para o estilo de vida que está levando. É só até eu me organizar. Logo para de pedir. Mas não parava, só aumentava. Quando Rafael anunciou o noivado, apenas 8 meses depois de conhecer Daniela, quase caí da cadeira. Filho, vocês têm certeza? Não querem esperar mais um pouco se conhecerem melhor? Mãe, quando você sabe, você sabe. Eu amo ela. Quero construir uma vida com ela. E vocês conversaram sobre questões práticas? Planos de vida, finanças, filhos. Conversamos sim. Está tudo alinhado. Duvidei muito, mas não era minha vida. Era a vida dele. Se quisesse cometer esse erro, tinha que cometer. O casamento foi marcado para março de 2023. Um evento para 150 pessoas num buffet sofisticado. Quando Rafael me trouxe o orçamento, engoli seco. R$80 mil. Filho, isso está muito além do razoável. Mãe, é o casamento da minha vida. Só vou casar uma vez. E Daniela sempre sonhou com um casamento lindo. Claro que sonhou. Com o dinheiro dos outros. Acabei bancando 60% do casamento. Os pais dela pagaram 20%. E Rafael entrou com os outros 20%, tirando tudo que tinha de economia. Daniela não contribuiu com 1 centavo. Afinal, não trabalhava. O casamento foi bonito, reconheço. Daniela estava radiante no vestido de R$15 mil. Rafael estava feliz, sorridente. E eu estava ali, sorrindo nas fotos, mas com um peso no peito. Durante a festa, a mãe de Daniela, Dona Carmen, sentou do meu lado. Lúcia, sua generosidade é admirável. Rafael é um rapaz de sorte. Só quero a felicidade dele. E agora que estão casados, imagino que você continue ajudando eles a começar essa nova fase, né? Recém-casados têm tantas despesas. E ali estava, a expectativa já posta na mesa. Eu seria o banco permanente do casal. Daniela se mudou para o apartamento que eu tinha dado ao Rafael. Imediatamente tudo mudou. Ela começou a redecorar, com dinheiro dele, claro. Trocou móveis, comprou cortinas novas, encheu o lugar de quinquilharias decorativas caríssimas. O estilo de vida ficou ainda mais dispendioso. Agora eram 2 para sustentar o padrão de luxo, e Rafael vinha até mim com cada vez mais frequência. Mãe, pode depositar 3 mil? As contas esse mês estouraram. Mãe, preciso de 5 mil. Daniela quer fazer uma viagem de aniversário. Mãe, você pode pagar o cartão esse mês? Gastamos um pouco além da conta na reforma do apartamento. E eu pagava, sempre pagava, porque era meu filho, e eu não suportava a ideia dele passando dificuldade. Até que 2 meses atrás, ele fez o pedido da viagem para a Europa. R$40 mil para 15 dias, bancando o luxo de Daniela em Paris, Londres e Roma. E pela primeira vez, eu disse não. Não porque eu não tivesse o dinheiro. Eu tinha. Mas porque percebi que estava criando um monstro. Um adulto de 28 anos, completamente dependente, casado com uma mulher que via nele, e em mim, apenas uma fonte de recursos ilimitada. Quando Daniela veio até minha casa, 3 dias depois da minha recusa, e me confrontou com aquela arrogância, eu soube. Ela tinha total controle sobre meu filho, e estava usando isso como arma. Rafael precisa escolher. Ou é seu filho obediente, ou é meu marido. E 1 semana depois, ele escolheu. Enviou aquela mensagem. Prefiro ficar sem mãe do que perder minha esposa. Daniela tinha vencido. Ou pelo menos achava que tinha. Porque ela não sabia de uma coisa. Eu não era mulher de aceitar ultimatos. E muito menos desrespeito. Depois de enviar aquela resposta para Rafael. Perfeito. Agora vocês 2 se resolvam.
Fiquei parada por alguns minutos, olhando para a tela do celular. Minha cabeça estava surpreendentemente clara. Não tinha lágrimas, não tinha desespero. Tinha decisão. Liguei para Marina. Ela atendeu no segundo toque. Lúcia, tudo bem? Marina, aconteceu. Rafael mandou uma mensagem dizendo que prefere ficar sem mãe do que perder a Daniela. E eu vou atender o pedido dele. Lúcia, espera. Respira. Não faz nada por impulso. Não é impulso. É lucidez. Eu passei 28 anos construindo uma vida confortável para ele, e agora ele joga tudo na minha cara porque uma mulher que mal conhece mandou. Acabou, Marina. Eu cansei. O que você vai fazer? Vou cortar o cordão de uma vez. Vou ensinar meu filho o que significa ficar sem mãe de verdade. Desliguei e peguei minha agenda. A primeira ligação foi para Dr. Antônio, meu advogado há 15 anos. Boa tarde, dona Lúcia. Em que posso ajudá-la? Doutor, preciso da sua consultoria urgente. Tenho um apartamento e um carro que estão no meu nome, mas são usados pelo meu filho. Quero retomar ambos. Qual a forma legal de fazer isso? Houve uma pausa. Dona Lúcia, houve algum problema? Houve. E preciso resolver hoje. Qual o procedimento? Se os bens estão no seu nome e nunca houve transferência formal de propriedade, legalmente são seus. No caso do apartamento, como ele reside lá, você precisa notificá-lo da desocupação com pelo menos 30 dias de antecedência. No caso do carro, como é seu, pode retomar quando quiser. Perfeito. Prepare a notificação do apartamento. Quero que seja entregue amanhã. E o carro? Vou providenciar a retomada hoje mesmo. Dona Lúcia, tem certeza disso? É seu filho? É exatamente porque é meu filho que preciso fazer. Ele nunca vai amadurecer se eu continuar sustentando essa vida de fantasia. Entendido. Vou preparar a documentação. Segunda ligação. Para um despachante que trabalhava comigo há anos. Cláudio, preciso vender um carro, com urgência. Você conhece compradores que fecham negócio rápido? Conheço sim, dona Lúcia. Que carro? Passei os detalhes do sedã importado do Rafael. Está impecável. Apenas 2 anos de uso. Revisões em dia. Aceito uma oferta justa, mas preciso fechar até amanhã. Vou ligar para alguns contatos e te retorno em 1 hora. Terceira ligação. Para a gerente de RH das minhas lojas. Cláudia, preciso que prepare uma carta de demissão sem justa causa para o Rafael. Ele será desligado da empresa na segunda-feira. Silêncio do outro lado da linha. Dona Lúcia, aconteceu algo grave? Isso não é da empresa, é pessoal. Mas ele não trabalha mais para mim. Calcule todas as verbas rescisórias corretas. FGTS, férias proporcionais, 13º, aviso prévio. Quero que tudo seja feito rigorosamente dentro da lei. Não quero que ele tenha margem para reclamar que fui injusta. Será feito. Lamento muito por isso. Eu também. Mas é necessário. Quarta ligação. Para o banco. Removi Rafael como autorizado em todas as minhas contas. Cancelei o cartão adicional que ele tinha. Bloqueei qualquer possibilidade dele acessar meus recursos. Quinta ligação. Voltou a ser para Marina. Você pode ir comigo buscar o carro do Rafael? Está no estacionamento do prédio dele. Tenho a chave reserva. Lúcia, você vai simplesmente pegar o carro? É meu carro, Marina. Está no meu nome. Eu pago o seguro, eu pago o IPVA. Só estou retomando o que é meu. E se ele estiver em casa? Ele está no trabalho. Vai estar até às 7. Tenho a tarde inteira. Marina concordou em me acompanhar. 2 horas depois, estávamos no estacionamento do condomínio onde Rafael morava. Usei minha identificação. Eu estava no cadastro como proprietária do veículo e tinha autorização para acessar. O carro estava lá, reluzente, impecável. Rafael cuidava bem dele. Senti uma pontada vendo aquele carro que tinha dado com tanto carinho. Mas a raiva era maior que qualquer sentimentalismo. Entrei, liguei o motor e saí dirigindo. Marina me seguiu com o carro dela. Levamos direto para a concessionária onde o despachante já tinha agendado com um comprador. O homem ofereceu R$75 mil. O carro novo custava 90 mil. Era um bom negócio considerando a urgência. Aceitei na hora. Transferência bancária imediata. Documentação assinada. Em 2 horas o carro estava vendido. Quando cheguei em casa, tinha uma mensagem de Cláudio, o despachante.
Negócio fechado. 75 mil já na sua conta. E tinha 17 mensagens de Rafael. Ele tinha chegado em casa e visto que o carro não estava mais lá. Mãe, o carro sumiu. Você pegou o carro? Por quê? Mãe, responde. Onde está o carro? Isso é sério? Você não pode simplesmente pegar o carro. Mãe, eu preciso do carro para ir trabalhar amanhã. Por favor, devolve o carro. A gente conversa. As mensagens ficavam cada vez mais desesperadas. Não respondi nenhuma. No dia seguinte, sábado de manhã, Rafael apareceu na minha porta. Bateu, tocou a campainha, gritou meu nome. Não abri. Sentei no sofá, tomando meu café, ouvindo ele do outro lado. Mãe, abre essa porta. Precisamos conversar. Você não pode fazer isso. Esse carro era meu. Mãe, pelo amor de Deus, Daniela está desesperada. A gente precisa do carro. Esperei ele cansar. Depois de 40 minutos, ele finalmente foi embora. Na segunda-feira, Cláudia do RH ligou. Dona Lúcia, o Rafael chegou para trabalhar. Chamei ele para uma reunião e entreguei a carta de demissão. Ele está em choque. Não esperava. Como ele reagiu? Ficou pálido. Perguntou se era por causa do carro. Expliquei que era decisão sua, irrevogável, mas que todas as verbas seriam pagas conforme a lei. Ele assinou os documentos, mas estava claramente abalado. Obrigada, Cláudia. Ele pediu para falar com você. Disse que precisa conversar urgentemente. Não tenho nada para falar com ele. As mensagens continuavam chegando. 10, 20, 30 por dia. Ligações bloqueadas. Desesperadas tentativas de contato. Mãe, me dá uma chance de explicar. Você não pode me demitir assim. Eu trabalho para você há 5 anos. Por favor, estamos desesperados aqui. Daniela está chorando sem parar. Mãe, não faz isso com a gente. No final da segunda semana, as mensagens já passavam de 200. Todas não lidas, todas ignoradas. E então chegou a notificação do apartamento. Rafael tinha 30 dias para desocupar o imóvel. A propriedade seria vendida. Foi quando ele entendeu. Não era blefe. Não era birra temporária. Era real. Sua mãe tinha realmente cortado ele da vida dela. E junto, tinha cortado tudo que ela proporcionava. E pela primeira vez na vida, meu filho de 28 anos ia ter que se virar sozinho, sem mãe. Exatamente como ele pediu. A terceira semana depois do corte foi quando Rafael finalmente entendeu a gravidade da situação. Até então, acho que ele acreditava que era uma fase, que eu ia esfriar a cabeça e voltar atrás. Que a mãe que sempre cedeu, sempre perdoou, sempre resolveu os problemas dele ia eventualmente ceder de novo. Mas quando recebeu a notificação formal do Dr. Antônio, informando que tinha até dia 15 de outubro para desocupar o apartamento, a ficha caiu de vez. Marina me contou, porque ela ainda falava com Rafael ocasionalmente, que ele ficou 1 hora inteira sentado no chão da sala, segurando o papel, em estado de choque. Daniela estava aos berros ao fundo, dizendo que aquilo tinha que ser ilegal, que ninguém podia simplesmente expulsar uma pessoa de casa. Mas podia. Porque a casa nunca foi dele legalmente. Estava no meu nome. Sempre esteve. Eu tinha deixado ele morar lá como um empréstimo. Um benefício. E agora estava retomando o que era meu. O carro já estava vendido há 2 semanas. 75 mil reais que doei integralmente para uma instituição de caridade que ajudava mães viúvas a empreender. Aquilo foi proposital. Queria que Rafael soubesse que o dinheiro não ficou comigo, que não era sobre ganância. Era sobre princípios. Rafael tentou me procurar de todas as formas. Apareceu na porta de casa pelo menos 10 vezes. Nunca abri. Instalei uma campainha com câmera justamente para isso. Via quando era ele e simplesmente ignorava. Ele foi nas minhas lojas. Instruí os funcionários a chamarem segurança se ele aparecesse. Na primeira vez, ele fez escândalo. Essa empresa foi construída para mim. Minha mãe sempre disse isso. Vocês não podem me expulsar. O segurança foi educado mais firme. Senhor, a proprietária foi clara. O senhor não é mais bem-vindo nos estabelecimentos. Por favor, retire-se ou teremos que chamar a polícia. Rafael saiu humilhado, com clientes olhando, reconhecendo ele como o filho da dona que tinha sido expulso da própria empresa da família. As mensagens continuavam.
243 no total, até eu bloquear completamente o número dele. As últimas eram diferentes das primeiras. As primeiras eram raiva. Você está sendo ridícula. Isso é vingança mesquinha. Você vai se arrepender. As intermediárias eram manipulação. Mãe, você sabe que eu não quis dizer aquilo. A Daniela estava pressionando. Eu amo você. Sempre amei. Por favor, não faz isso com a gente. As finais eram desespero puro. Mãe, não temos mais dinheiro. As contas estão vencendo. Não consigo pagar aluguel de outro lugar. Por favor, só me dá mais tempo. Por favor. Bloqueei o número quando chegou na mensagem 243. Não por crueldade, mas por necessidade. Cada mensagem era uma facada, e eu precisava me proteger para não ceder. Porque a tentação de ceder estava sempre lá. Era meu filho. Meu único filho. A criança que amamentei, que criei, que ensinei a andar, a ler, a ser gente. Ver ele sofrendo era como arrancar pedaços de mim mesma. Marina tentou me convencer a pelo menos conversar com ele. Lúcia, eu entendo sua posição. Ele foi extremamente desrespeitoso. Mas você não acha que já foi longe demais? Ele perdeu o emprego, o carro, vai perder a casa. Ele é seu filho. Marina, se eu voltar atrás agora, o que ele aprende? Que pode me desrespeitar, me descartar quando a esposa manda. E no final a mamãe sempre volta para salvar. Ele tem 28 anos. Passou da hora de amadurecer. E se ele não conseguir se recuperar? E se afundar de vez? Então vai afundar. E vai ser responsabilidade dele, não minha. Eu fiz minha parte. Fiz demais, inclusive. Agora ele que faça a dele. Mas a verdade é que eu não dormia direito. Acordava de madrugada pensando nele. Será que estava comendo? Será que tinha dinheiro ao menos para o básico? Será que estava bem? Descobri depois, por Marina, os detalhes de como estava a vida dele. A rescisão trabalhista deu uns 22 mil reais, depois de todos os descontos. Parecia muito, mas não era quando você perde tudo de uma vez. Rafael tentou usar esse dinheiro para pagar entrada de aluguel em outro apartamento. Descobriu que sem emprego fixo, sem fiador, com histórico de crédito zerado porque nunca precisou construir crédito próprio, ninguém alugava para ele. As imobiliárias recusavam sistematicamente. Tentou alugar direto com proprietários. Alguns aceitavam, mas pediam 3 meses de caução mais o primeiro mês adiantado. 4 meses de aluguel de uma vez. E apartamentos minimamente decentes custavam 2 mil reais por mês. 8 mil reais só para entrar. Mais mudança. Mais mobília básica, porque os móveis do apartamento que eu tinha dado eram todos meus também, registrados no meu CPF. Rafael calculou. Se gastasse com apartamento, sobraria uns 10 mil. 10 mil para viver até conseguir emprego. E emprego não estava fácil. Ele mandou currículos para dezenas de empresas. Descobriu que, gerente da loja da mãe, não impressionava ninguém. Os recrutadores perguntavam sobre realizações, sobre números, sobre projetos que liderou. Ele não tinha nada disso. Tinha sido gerente no nome, mas na prática era um funcionário com salário inflado fazendo trabalho de vendedor. E tinha a questão da Daniela. Segundo Marina, ela estava em pânico total. A vida de luxo tinha acabado da noite para o dia. Nada de restaurantes caros, nada de roupas novas, nada de mimos. E ela não estava lidando bem. Rafael, você precisa consertar isso. Vai até sua mãe, implora, faz o que for preciso. Eu não casei para viver passando aperto. Daniela, eu tentei. Ela não quer nem me ver. Mudou as fechaduras, me bloqueou, me expulsou das lojas. Então tenta mais. Chora na porta dela, faz escândalo, sei lá. Você não pode simplesmente aceitar isso. Mas Rafael já estava começando a perceber algo. Algo que deveria ter percebido há muito tempo. Daniela não estava preocupada com ele. Estava preocupada com o dinheiro, com o estilo de vida. Quando ele deixou de ser a fonte daquele conforto, ela deixou de ser a esposa apaixonada. As discussões entre eles eram constantes agora. Marina ouvia pelos vizinhos. O casal que antes parecia tão feliz, tão apaixonado, agora gritava um com o outro diariamente.
E o prazo para desocupar o apartamento se aproximava. 15 de outubro. Faltavam 12 dias quando bloqueei o número dele definitivamente. Rafael tinha que tomar uma decisão. Gastar o resto do dinheiro da rescisão, tentando alugar um lugar, ou guardar e procurar alternativas mais baratas. Quartos em repúblicas, pensões, qualquer coisa. E tinha que fazer isso enquanto procurava emprego desesperadamente, enquanto lidava com uma esposa em crise e enquanto processava que a mãe, que sempre foi seu porto seguro, tinha simplesmente fechado a porta. Eu sabia tudo isso. E cada informação que chegava até mim era uma tortura. Mas eu não podia ceder. Não agora. Porque se cedesse, tudo o que ele aprenderia é que desrespeito não tem consequências reais. Que a mãe sempre perdoa, sempre volta, sempre salva. E essa lição, por mais dolorosa que fosse para ambos, precisava ser aprendida, mesmo que me custasse noites sem dormir e um coração partido em pedaços. Marina me ligou numa terça-feira à noite, 3 dias antes do prazo final para Rafael desocupar o apartamento. Pela voz dela, percebi que algo havia acontecido. Lúcia, preciso te contar uma coisa. Você não vai gostar, mas precisa saber. Meu coração apertou. Ele está bem? Aconteceu algo com o Rafael? Fisicamente ele está bem. Mas Lúcia, ele e a Daniela tiveram uma briga feia hoje. Os vizinhos chamaram o síndico. Foi horrível. Fechei os olhos, respirando fundo. O que aconteceu? Rafael chegou em casa depois de mais um dia procurando emprego sem sucesso. Estava destruído. E a Daniela começou a cobrar ele, dizendo que ele era um fracassado, que perdeu tudo por causa de orgulho, que deveria ter se humilhado para você desde o começo. E ele explodiu. Disse que ela era a culpable de tudo, que foi ela quem deu o ultimato, quem forçou ele a escolher. Que foi por causa dela que perdeu a mãe. E então a Daniela... Lúcia, ela soltou a verdade. Meu estômago revirou. Que verdade? Ela disse que só estava com ele pela vida confortável. Que nunca amou ele de verdade. Que o que amava era o apartamento, o carro, os jantares, as viagens. E que agora que não tinha mais nada disso, não fazia sentido continuar. Que ela não casou para viver como pobre. Senti raiva e uma pontada de satisfação ao mesmo tempo. Raiva pela forma cruel como aquela mulher estava tratando meu filho. Satisfação porque finalmente ele estava vendo o que eu sempre vi. E o Rafael? Ficou em choque